ela está morta. That's in the name of the Lord. Isso é no nome do Senhor. Ela está espiritualmente morta. Every place she repented, she rejected. Ele lhe deu o tempo para que se arrependesse e ela rejeitou isso. Now she's dead. Agora ela está morta. She'll never rise again. Ela nunca se levantará novamente. And then people out there trying to bring in Episcopalians and priests and so forth. E aquelas pessoas ali fora tentando trazer episcopais e padres e assim por diante. Call them Holy Father, so and so. E os chamados pais santos e coisa assim. Why, they ought to be ashamed of themselves. Ora, eles deveriam ter vergonha de si mesmos. How blind can man get? Quão cego o homem pode ficar? So Jesus say when that sleeping virgin come to buy all, she did not get it. Não disse Jesus quando aquela virgem dorminhoca foi comprar azeite, ela não obteve. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Amém. Deus abençoe vocês através da internet e por todo o Brasil. E a igreja lá do pastor Moura está também conosco. E o pastor Rubson, que é o filho do pastor Moura, que está ajudando a pastorear a igreja ali em Bragança, no Pará. Deus abençoe, amém? Vamos dizer para ele, Deus vos abençoe? Diga, Deus vos abençoe. Amém. Vira para o lado do povo e para nós um pouquinho. Será muito bom. Este povo aqui de Franca ama todos vocês. Amém? Aleluia. Graças a Deus. Muito obrigado. Deus te abençoe. Eu creio que mais uma mensagem Deus nos dará com toda simplicidade para ajudar aqueles que são eleitos. Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Poderoso Pai, estamos precisando de Ti, como sempre, em mais este culto, para poder transmitir esta palavra que nós descansamos nela, nós cremos nela. Estamos enfrentando a luta, o problema do dia, as críticas que para nós não são nada, porque amamos Sua palavra e cremos que ela é verdade e que está manifestando nesta hora a favor do Seu povo. Eterno Criador, fale conosco, ajuda-nos a aprender mais um pouco com humildade a Sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Você sabe que eu queria conjugar aqui dois títulos para mim aproveitar um pouco a mensagem que pregamos em Ribeirão Preto e não foi possível gravar. Gravou, mas não saiu o som. Eu quero falar sobre declarando sua mensagem uma repreensão.
vamos tomando conhecimento da mensagem que não é a mensagem do sétimo anjo. Que as pessoas pensam que tudo que lê na mensagem do profeta, que todas as mensagens que eles pegam, que eles têm, que eles leem, eles dizem é a mensagem do sétimo anjo. Então vamos destacar perfeitamente qual é a mensagem do sétimo anjo. Tudo foi o sétimo anjo que pregou, mas não era a sua mensagem. Teve um momento que ele começou a declarar sua mensagem. Quando ele curou os enfermos, não era a mensagem do sétimo anjo. Quando ele teve o discernimento, na segunda etapa, ainda não era a mensagem do sétimo anjo. Então nós temos que descobrir onde está a mensagem do sétimo anjo. Porque para nós o importante é esta mensagem, porque o que prepara para o arrebatamento não são os milagres que irmão Brana fez, em nome de Jesus Cristo. O que nos prepara para rapto não são aqueles discernimentos. O seu nome é Eva, você mora na rua 6, o nome da sua casa é tal, você é da cidade tal. Isso daí não prepara para arrebatamento. Então não é a mensagem do sétimo anjo. No início Deus o chamou e ele sabia, faz o trabalho de um evangelista, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Não vou falar sobre isso hoje, mas temos que pregar sobre isso também. Agora, ele transmitiu a mensagem desde moço. Ele pregou, teve manifestações, visões de Deus, manifestações, sinais no céu, bola de fogo, a voz de Deus dizendo, assim como João Batista foi o precursor da primeira vinda, tu e tua mensagem precursará a segunda vinda. E ainda não é a mensagem do sétimo anjo. Ele pregou tantas mensagens, você vai notar, ele transmitiu as eras da igreja. E as eras da igreja foi transmitida dentro da era de Laodiceia, que todos que puderam ter luz do que eram aquelas eras da igreja, o que Deus havia feito e que tinha que ser revelado no último dia. Então Deus revelou dentro das eras da igreja. Mas dentro das 7 eras da igreja ainda tinha que ter algum conserto. Vocês tomam a sexta era, quando o irmão Brana está falando da era de Filadélfia, e ele diz que o capítulo 7 de Apocalipse era a noiva. Quando abriu o 7º selo, ele diz, não é a noiva. Então, nós temos que ver as coisas cumprindo no seu devido dia, no seu devido tempo. Ele era o 7º mensageiro. E como 7º mensageiro, ele trouxe uma mensagem nos dias da era de Laodiceia. Ele abriu aquela palavra para aquele dia, porque era a mensagem dele. Ele veio para aquilo. Mas tem uma mensagem específica de arrebatamento. E é essa que o irmão Brana conta. Ele não conta aquela que foi de cura, que foi de discernimento. Ele conta a mensagem de arrebatamento, de rapto. E esta foi após a primeira e a segunda etapa. Então nós temos aqui os 373, os ungidos dos últimos dias, tradução de Goiânia, e 262, tradução da Voz de Deus. Notem, o mesmo dia, quando este mensageiro, guarde bem, não quando principia, reticência, porque quando principia, este mensageiro, ele está trazendo cura divina, discernimento, chamando a atenção do povo. Então ele diz, não quando principia.
mas quando começa a declarar sua mensagem. Então é para nós prestarmos atenção a isso. Não quando o mensageiro principia, mas quando ele começa a declarar sua mensagem. Então a mensagem do sétimo anjo era a revelação dos selos, era a abertura dos selos, a revelação dos trovões, que estavam tudo escondido ali naqueles 7 selos que selava toda a Bíblia. Porque a Bíblia estava selada com 7 selos. E se não revela o que está ali dentro, e para revelar o que está ali dentro, tem que ter um mensageiro, profeta, um anjo. Por isso, irmão Branham diz, o mensageiro, a era de Laodiceia, é o mesmo anjo de Apocalipse 10. O mensageiro é o mesmo. Senhores, este o tempo, 204. Ele diz, é o mesmo, porque não tem 2, somente é fase do ministério. São etapas do ministério. A mensagem mesmo que prepara do sétimo anjo é esta que ele está dizendo, não quando principia, mas quando começa a declarar sua mensagem. Porque você lê em Apocalipse 10:7, quando o sétimo anjo começar a tocar a sua trombeta. Então o sétimo anjo de Apocalipse 10 tem uma trombeta para tocar. E quando ele começa a tocar a sua trombeta, é quando revela os 7 trovões. Quando ele manifesta o ministério, mesmo de sétimo anjo, mas ele é sétimo mensageiro, na primeira e segunda etapa, ele revela os mistérios dentro das eras. E mesmo pregando dentro das eras da igreja, e mensagens pregadas antes da terceira etapa, da abertura dos selos, o próprio irmão Branham, como profeta, tinha que consertar o que ele tinha falado antes. E ele consertou. Temos falado isso, vamos repetir. O parágrafo 125 do primeiro selo, tradução de Goiânia. O irmão Branham conta que quando ele foi pregar os selos, ele estudou os livros de Uriah Smith, e pessoas que criam também nos selos, e pessoas sinceras, pessoas estudiosas, pessoas consagradas. Irmão Branham tomou os apanhados deles e começou a pregar os selos. Mas o que eles ensinavam não era por revelação. Simplesmente eles achavam que era aquilo. Irmão Branham, como não tinha aquela revelação antes da abertura dos selos, ele achou melhor pregar do jeito que esses grandes estudiosos pregavam. Então ele tinha que pregar como o Batista cria. E ele começou a pregar. E deu uma mensagem de que o cavaleiro no cavalo branco de Apocalipse, capítulo 6, era o Espírito Santo. Então a coisa é tão diferente que quando a revelação veio para ele, aí ele teve que dizer, agora, você diz, olha, ele é um homem de 2 palavras, não, agora ele está corrigindo, consertando a coisa. Agora é a mensagem do sétimo anjo. Agora é Deus encarnado. Esta hora que você vai ver Deus encarnado para poder revelar a palavra e não ter falha. A revelação dos selos não tem falha. A revelação dos selos é perfeita, porque os selos é Cristo. E Cristo estava revelado em Branham. Agora sim, Cristo tinha descido do céu, conforme Apocalipse 10:1, viu um anjo forte descendo do céu. E esse anjo forte que desceu do céu, agora pisou no mar com o pé direito e com o esquerdo na terra. Ele era um homem aqui na terra. Ele não era aquele Jesus Cristo lá de Nazaré. Agora ele era um homem. Quando você vê ele na nuvem, é Cristo. Quando ele pisa na terra, ele é um homem. Amém? Isto é fácil para poder entender. Irmão Branham mostra parte destas coisas no sétimo anjo. Ele diz no parágrafo 101, Cristo, mistério de Deus revelado. Ele mostra, vocês viram quando aquele sétimo anjo estava descendo e se materializando? Aquele anjo à direita, ele estava descendo e se materializando, descendo e se incorporando, diz o parágrafo 207, Cristo, mistério de Deus revelado, a mensagem traduzida pela voz de Deus. Tem diferença de parágrafos, mas é a mesma coisa.
é só você comer. Come que você não morre. Certo? Se você comer essas traduções, você não morre. Agora, se você comer uma doutrina feita por eles, você morre. Se você comer o que eles traduziram, eles dizem, mas não traduziram ao pé da letra, não traduziram certinho, mas não dá para morrer. Você pode comer, porque eu fiquei sabendo que o Cordeiro saiu do trono, foi com mensagem que não veio da voz de Deus. Mas de outras traduções, como de Goiânia, e outros que traduziram, e que traduziram da forma que o irmão Brana pregou. E quando eu tomei a mensagem que o irmão José traduz ao pé da letra, como o irmão Brana mesmo dizia, não choca nada, só melhora a coisa. Então eles vão ter maior juízo. Povo da voz de Deus, vocês vão ter um juízo maior, porque a tradução é melhor. Com a tradução inferior, eu fiquei sabendo que o Cordeiro saiu do trono. E com essa tradução, então, aí a gente já vê novo nome, vê tudo. Mais claro ainda, certo? Vai vindo mais claro. Não que tem erro na outra tradução, mas eu já ouvi um CD de um pastor dizendo, o melhor que você faz é pegar os livros que não foram traduzidos pela voz de Deus e queimar. Eu tenho o CD dele. Qualquer coisa eu tenho um testemunho. Ele diz, queima. Esse pastor é igual os sacerdotes da Igreja Católica quando mandava queimar a Bíblia. Ele não é diferente. Ele pensa que ele está tendo o Espírito Santo, porque o ministério do irmão José Brana é ministério do Espírito Santo para ele, de fazer só a mensagem. O ministério do Espírito Santo foi Brana. O irmão Brana é quem diz que na era dele era a era do Espírito Santo. Era a era do Espírito Santo porque o Espírito Santo estava encarnado. Não estou aqui desprezando o irmão José Brana. Eu creio, o irmão José Brana não crê em queimar a mensagem dos outros. Mas pregadores que crêem no irmão José Brana diz que o melhor que você faz é queimar os livros que não foram traduzidos pela voz de Deus. É o mesmo espírito da Igreja Católica, eles estão por aí, fazendo promessas. Eu não quero falar sobre isso hoje. Vamos falar sobre outra coisa, certo? Agora, você já soube quando foi que o sétimo anjo começou a declarar sua mensagem? Mas quando começa a declarar sua mensagem, veio, primeira etapa, cura. Isso foi no princípio. Segunda etapa, profetizando. Isso foi no princípio. Ele diz, não quando principiou o ministério. Terceira etapa, a abertura da palavra, a revelação dos mistérios. Logo você vai encontrar irmão Brana completando o pensamento. Não há ofício mais elevado para revelar a palavra que profetas. Mas a única maneira em que o profeta pode ser vindicado é por meio da palavra. E recordem que a terceira etapa foi a abertura daqueles 7 selos. Vocês podem repetir comigo? Diga bem alto. E recordem que a terceira etapa foi a abertura daqueles 7 selos para revelar a verdade escondida que tem estado selado na palavra. Vem, aleluia. Então, ele já falou que é a terceira etapa. Mas esses pregadores que estão aí dizendo hoje de que irmão José Brana é o profeta e que você deve obedecer, é o que ele disse. Quando eu sempre obedeci foi o que a palavra diz. E se fosse para eu obedecer, irmão José, por volta de 1970, 80, que eu faria? Não queria mexer nisso. Era a mesma coisa se você fosse me obedecer quando eu tinha 15 anos. Eu não estava andando certo. Eu não estava na palavra do jeito que precisava. Eu não quero mexer nisso, mas não tem jeito. A gente tem que abrir o olho do povo para com a verdade. É a palavra.
Agora, recorde que a terceira etapa foi. Então, deixa eu voltar nesse pedacinho, só para bater um pouquinho aqui, porque os mesmos hoje que estão favorecendo o ministério ao irmão José, dizendo que ele é profeta, porque o irmão Brana diz, José será um profeta. Mas o irmão Brana sabia que não seria um profeta no lugar dele, que não podia tomar o lugar dele, que não podia ser um oitavo. Então, o que seria? Um profeta que não é o oitavo, então poderia ser um profeta como um pastor, como um evangelista, como um apóstolo, como um doutor, como um mestre. Poderia ser, poderia estar colocado no quíntuplo de Efésios 4:11. E aí esteve o irmão Brana nesse quíntuplo. É dali que nós tiramos a mensagem. É do quíntuplo de Efésios 4:11, William Brana como um profeta, que nós tiramos a mensagem para ser um apóstolo, para ser um evangelista, para ser um pastor e para ser um mestre. É tirado da mensagem do profeta William Brana, que ele estava completando o quíntuplo de Efésios 4:11, porque por volta de 2 milênios nós não conseguimos um profeta. Tivemos os demais ofícios, mas não tivemos um profeta. O profeta Paulo, depois passou 2000 anos, aí que chegou o profeta Brana, para poder completar o quíntuplo de Efésios 4:11. A nossa era, a era da revelação, é a era mais perfeita. Além de ser perfeita, porque a própria Bíblia diz, quando vier o que é perfeito, o que é em parte, será aniquilado. Agora já veio o que é perfeito. O que é perfeito não veio agora. Não veio quando eu estou pregando. O que é perfeito não veio quando o irmão José Brana está fazendo mensagem. O que é perfeito veio quando William Brana recebeu o perfeito nele. Jesus Cristo desceu do céu e encarnou em William Brana. Por isso tinha Deus em carne na terra entre os gentios. Aleluia. Graças a Deus. Então a terceira etapa que eles estavam professando todo esse tempo, desde quando o irmão Brana partiu, esta ala cria que a terceira etapa não tinha acontecido. Esta ala não dá valor à terceira etapa. E agora eles querem fazer do irmão José Brana um profeta, quando eles ficaram a vida toda, quase 40 anos de ministério eles têm, e 40 anos crendo que ainda viria uma terceira etapa, crendo que ainda viria a visão da tenda, crendo que ainda ia acontecer a revelação do novo nome. Eu já comuniquei com eles, eles já comunicaram comigo pela internet várias vezes, vários deles. E eu sei que sempre eles creram assim e foram contra o que eu estou pregando desde o ano 2000. Eles perseguem a revelação, porque eles diziam que a terceira etapa não tinha acontecido. E quando nós pregávamos, os trovões foram revelados. Eles mandavam um e-mail e diziam, então se foi, eu quero saber o novo nome. E eu respondia, o novo nome é revelado somente àquele que Deus deu a pedrinha branca. É só quem tem que sabe. Se você não tem, não sabe. Pergunta. Mas se você tiver a pedrinha, que é a revelação, pedrinha branca é revelação. Se você tiver a revelação, você não tem que perguntar mais qual é o novo nome. Você viu Deus encarnado na sua era. Você ouviu mensagem de Deus encarnado. Você não apenas crê em qualquer homem normal. Deus veio e foi um homem nesta terra, mas pregou as coisas sobrenaturais. O sobrenatural estava nesse homem. Hoje, eles querem mudar, estão parecendo os da Ellen White, que chegaram a um ponto de crer que Jesus tinha vindo em 1918. Aí depois mudaram o nome. O profeta diz, eles só foram mudando de nome, porque viram que a coisa não aconteceu. Então, vai mudando de nome, e eles estão mudando de crença. Cria nisso e agora dizem assim, olha, eles dizem que nós cremos na ressurreição isolada. Nós nunca cremos nisso. Isso é mentira. A vida toda eles creram.
Agora, porque tem que saber que tudo já foi revelado. No tempo da mensagem da esposa de Cristo, que este ministério que está pregando. Eu não estou pregando mais a mensagem só do sétimo anjo. Eu estou pregando o ministério que nos cabe, que quando o sétimo anjo estava terminando o ministério, eles perguntaram para ele: a noiva de Cristo terá um ministério antes do rapto? Irmão Branham disse: sim, é o ministério da hora. Era perguntas e respostas sobre os selos, parágrafo 159. É o ministério da hora. Qual era o ministério da hora? A revelação dos selos. É o ministério da hora. Era o que estava acontecendo naquele momento. A revelação dos selos. E por volta de quase 40 anos, nós não ficamos sabendo no Brasil que os trovões tinham sido revelados. Ninguém sabia o que eram os trovões. Mas graças a Deus, a mensagem foi aberta, Deus foi abrindo. E à medida que foi abrindo, eu e você foi crendo. E vocês da internet também, nós fomos crendo. E por crer é que foi abrindo mais. Quanto mais você crê na palavra revelada, mais ela se revela a você. Se você é um ignorante dela, mais ela se fecha para você. Mas se você crê, mais ela se abre, se revela para você. Então a terceira etapa foi: vocês que criam na ressurreição do profeta, para revelar a terceira etapa, fica sabendo, vocês tiveram 30 anos de ministério perdido, enganando o povo. E quando chega a verdade, para mostrar para vocês que a terceira etapa, o próprio William Branham dizendo: mas espera lá, essa mensagem não estava na mão deles? Estava. Por que eles não viam isso? É porque não crê na mensagem do sétimo anjo. Eles não crê quando o sétimo anjo começou a declarar sua mensagem. Mas nós cremos. Quando ele começou a declarar, a gente percebeu. Isso é outra coisa. A hora que ele começou a declarar a sua mensagem, que não era apenas cura divina e discernimento, que chama a atenção de todo mundo, e quem quer ver maravilha, quem quer ser curado, vem tudo para frente, é uma fila de doentes que a gente forma só fila de doente. Olha, quando você começa a ver revelação, a vida é assim e assim, olha, você fez isso e aquilo, olha, todo mundo fica, é absurdo, que coisa tremenda. Mas quando o selo foi revelado, eles não perceberam nada. Eles olharam muito pela primeira e segunda etapa, pelos sinais, mas nunca prestaram atenção na voz. Por isso William Branham veio e pregou o sinal e a voz e o sinal. Mas as pessoas estão atrás do sinal, mas nunca entenderam a voz. A voz é a revelação. Os sinais te chamam a atenção para você ouvir a voz da revelação. Amém. Glória a Deus. Declarando sua mensagem. O sétimo anjo, quando declara sua mensagem, é uma repreensão. Aí o parágrafo 261, deve ser desta mensagem, que é um parágrafo anterior. 261, os ungidos dos últimos dias, na tradução da Voz de Deus, e 372 na tradução de Goiânia. As pessoas são tão idólatras, que elas idolatram o homem só porque o homem começa a fazer a mensagem do profeta, do pai dele, eles já mandam queimar tudo. Agora, eu estive na Voz de Deus e conversei com o irmão Heber, ele disse que José nunca mandou fazer isso. Quem faz são os pastores, que diz crer que José é profeta. É por isso que eles estão fazendo assim. Mas eu já fui lá na fonte. Eu já conversei com gente da fonte aqui no Brasil, da Voz de Deus. Mas a mensagem do profeta é uma repreensão. Apocalipse 10 diz: nos dias da voz do sétimo anjo. Agora o irmão Branham pregando. Agora recorde. Sétima era da igreja, Laodiceia. A voz daquele anjo, quando essa era da igreja já se tem denominado. E tem chegado a ser uma era da igreja, quando já está em sua organização pentecostal. Quando o mensageiro a essa reticência. Que foi cada mensageiro? Aí ele começa. Que foi Martinho Lutero? Uma repreensão aos católicos. Que foi Wesley? Uma repreensão aos luteranos. Que foi pentecostal? Uma repreensão aos demais, aos católicos, aos luteranos e aos wesleyanos. Agora, onde tem ido a vida? Pergunta William Branham. Onde tem ido a vida? Uma repreensão aos pentecostais.
Amém. E agora eu tenho que ir para frente, porque o irmão Branham partiu. E agora tem um ministério de Apocalipse 10, 8 a 11, da esposa, que o irmão Branham diz noiva. Ele diz, João é um tipo da noiva, que João foi ao anjo forte, tomou um livrinho, comeu. Foi dito para ele, na boca vai ser doce, mas quando cair no seu estômago, vai amargar. E depois que amargar, então vai e profetize a povos, reis, nações e línguas. Irmão Branham mostra, este é o ministério da noiva, porque João é a noiva, diz o profeta. Então esse ministério, nós comemos o quê? O que o sétimo anjo revelou em Apocalipse 10, de 1 a 7. Se ele está em Apocalipse 10, de 1 a 7, ele tem que revelar 7 trovões. E dentro dos 7 trovões está o novo nome, que foi tudo revelado, conforme está no primeiro selo, 132, tradução de Goiânia. Agora, o povo pula e grita e não recebe nada. E mesmo na mensagem, estão pulando e gritando. Eu gosto de pular e gritar, tem dia que eu choro também, tem dia que eu pulo, tem dia que eu grito. Acho que eu mais grito. Mas pular e gritar não resolve nada se não conhece o novo nome. Diz William Branham. Pula e gritam e não recebe nada porque não conhece o novo nome. Será revelado nos trovões. Pergunta e resposta número 4, 78. Ele diz, os trovões foram revelados nos 7 selos. Então está tudo ali dentro. O que eu tenho que fazer? Tomar essa mensagem e comer essa mensagem. Ela é verdade. Amém. Ela não é primeira e segunda etapa. Ela é uma mensagem que é o sétimo anjo declarando sua mensagem. Este é o tempo. Agora, o que é a mensagem que estamos pregando? Uma repreensão aos da primeira e segunda etapa. Esta é a mensagem da esposa de Cristo. A mensagem de William Branham, do sétimo anjo, foi uma repreensão aos pentecostais. Nós não temos uma mensagem agora para repreender só pentecostais. Como o irmão Branham diz, quando chegou os pentecostais, repreendeu os demais. Mas quando chegou o irmão Branham, veio para repreender os pentecostais. Porque ele veio dentro da era de Laodiceia e mostrar para a era que ela estava cega, nua, infeliz e não sabia. Então ela não estava dentro da mente. Todo pentecostal chega a este ponto. Porque Pentecoste não é uma denominação, diz o irmão Branham, é uma experiência, é um novo nascimento, é você nascer do céu, é você nascer de Deus. As pessoas pensam que nasceu do céu só porque largou de beber e de fumar. Não, é a palavra. Você tem que nascer do céu da palavra que desceu do céu em 1963. Quando você nasce desta palavra. Então, o que é esta mensagem que nós pregamos? Uma repreensão ao povo da mensagem da primeira e segunda etapa e aos demais. É uma repreensão. Tanto declara-se a mensagem, como também repreende. E a Bíblia mostra que é para corrigir, repreende o seu filho. Vamos tomar aqui pelo menos esse versículo para poder nos ajudar. 12, verso 11 de Hebreus. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Eu sei que ninguém gosta de repreensão, porque a repreensão, no momento, ela não traz gozo, ela traz tristeza. Então, esta repreensão que nós estamos pregando, uma repreensão, traz tristeza. Traz tristeza para a pessoa que está sendo repreendida. A pessoa está com toda sinceridade na primeira e segunda etapa, 30, 40 anos de mensagem, e não sabe que os trovões foram revelados, não sabe o novo nome, não sabe nada da terceira etapa, não sabe que a visão da tenda cumpriu dentro dessa terceira etapa, que foi quando o irmão Branham estava revelando os 7 selos. Eles não sabem disso, 30, 40 anos de mensagem. Outros andaram com o irmão Branham e não sabem disso. Então é uma repreensão. E quando a repreensão no momento, ela não é de gozo. Aí a pessoa fecha a cara e diz, não vou ouvir sua mãe não. Quando seu pai te repreende, você também vai para um canto, não vou escutar ele mais? Sua mãe te repreende, você não quer escutá-la mais? És passivo de uma repreensão, por quê? Não quero ouvir mais a pessoa.
É tempo de repreensão, é tempo de correção. E se você é filho, você tem que dar graças a Deus por ser corrigido. Que é um filho de Deus. E a que filho que o pai não corrija, diz São Paulo aos Hebreus. E se vocês estão sem correção, da qual todos são feitos participantes, então sois bastardos e não filho. E o ministério de Elias não veio converter bastardos da primeira e segunda etapa. O ministério de Elias veio converter filhos. Nós viemos das denominações e nós já pensávamos que nós já éramos filhos convertidos. Ei, glória, aleluia. A mensagem do Elias me converteu. Vai em Laodiceia 38 e vê se é isso. E diz que são estes mistérios, verdades revelados divinamente, que converterão os corações dos filhos aos pais. Mistérios, verdades. Mistério que estava escondido, verdadeiramente agora ele está revelado. É ele que converte. Então a pessoa não quer a terceira etapa, não quer ver o cordeiro fora do trono, então ele não quer saber dos mistérios. E se não quer saber dos mistérios, não são convertidos. E se não pode ser convertidos, não são filhos, são bastardos. E o bastardo é aquele que vem por prostituição. O bastardo é aquele filho que vem fora do casamento. E ainda se você é um filho que veio fora do casamento e pode se aproximar de Deus agora e se limpar, o sangue de Jesus Cristo já te purificou de todo pecado. Não estou contra eles também, não. Mas é mais fácil um bastardo que veio fora do casamento receber a limpeza pelo sangue de Cristo e receber a mensagem do dia do que um bastardo da mensagem receber isto. Porque não é para o bastardo. A correção é para filho, e o filho aquieta, o filho acalma, o filho cala a boca, o filho ouve e fica quieto. O filho não responde o pai, o filho recebe a correção e fica quieto. Mesmo que ele tenha razão, o filho tenha razão, ele escuta o pai repreender e ele cala a boca, ele fica quieto, porque ele é filho, ele sabe, ele é meu pai, ele sabe o que está falando, eu preciso de ouvir isso de qualquer maneira. Sendo culpado ou não, eu preciso de ouvir isto. Agora, porque é filho, mas se é bastardo, não dá atenção à palavra, não dá atenção à correção, à repreensão, não quer ser repreendido. O povo quer vir na igreja hoje, irmãos, uma mensagem de cura para mim, falou? Eu quero ser abençoado, quero voltar abençoado para casa. Ó, meu salário, eu quero chegar lá, o patrão já mandar um bolo de dinheiro para mim. Vai na Universal. Dá tudo que você tem para eles, eles dizem que faz isso. Então vai lá, porque eu não consigo fazer. Certo? Você tem lugar para ir. Você vem aqui, por que quis vir aqui? Mas que tem lugar para você ir, que dá dinheiro, e que você dá um carro velho e Deus te dá um carro novo. Você pode ir para lá. Isso daí está tudo do lado natural, que os homens estão correndo atrás disso. Eu estou te ensinando coisa para a sua alma. Essa alma que está, esta alma suja, esta alma que está perdida. É só você chegar à palavra e deixar a palavra te lavar. Então você vai acima de carro novo. Você vai acima de casa nova. Você vai cheirar novo. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Abertura da palavra. Outro testemunho aqui. Ouvi, mas agora vejo 201. Presta atenção. Ouvi, mas agora vejo 201. Agora, nos foram prometidas as eras da igreja através de reformadores, e nós as tivemos. Porém, ele prometeu em Malaquias 4 que ele manteria seu padrão nos últimos dias. O que aconteceria? Levar os corações dos filhos de volta à fé dos pais apostólicos. Para que propósito? Para aquele próprio propósito. E a igreja está tão partida em denominações e ismos. Aí, engraçado que as pessoas pensam, a igreja que está partida em denominação e ismo é a Assembleia Batista Católica. Não, irmão, é a mensagem. Partidas em denominações e ismos. Eles não conseguem ficar com o que o profeta pregou, com o ensinamento que o profeta deu. A abertura dos 7 selos é uma doutrina.
Se você não tiver a doutrina dos 7 selos, dos 7 trovões, não tem rapto. Eles, quando eles ouvem falar nisso, eles falam, você sabe, tem alguém pregando a doutrina dos trovões. É uma boa doutrina. Se eu souber o que são os trovões, e se eu me preparar, os trovões é que me dá fé de arrebatamento. Nada mais me dá fé de arrebatamento. Eu posso ser curado de câncer, de AIDS, de qualquer coisa. Você pode ser curado. Não dá fé de arrebatamento, só dá cura divina. Mas a revelação dos 7 trovões te dá fé de arrebatamento para um dia sair dessa terra. E eu não estou atrás apenas de uma fé que me cura, porque Branham diz que a fé que cura não pode nos raptar. Ele diz, com o que temos agora, não podemos subir. Primeiro selo 35, um homem que curava enfermos, expulsava demônio, ressuscitava mortos, teve coragem de falar para o povo, com o que temos agora, não podemos subir, precisamos dos 7 trovões. Foi ele quem disse. Por que não pega as suas tradições, a sua tradução da voz de Deus e leia do jeito que está escrito lá? Foi Branham que falou. Não tinha naquele dia. Ele diz, mas agora estava começando a revelar os 7 trovões. Cada selo era um trovão, era uma voz de um trovão. E as pessoas nunca ouviram esta revelação. Lê os livros como se lê um gibi, como se lê um jornal, mas nunca tem a revelação. Você tem que ler esta mensagem revelada. Mas isso aqui foi revelado e eu tenho que ser revelado para poder entender. Isso é língua de Deus. Isso é voz de Deus. Isso não é idioma de homem, não. Isso é idioma de Deus. É você saber a revelação, a abertura da palavra que esteve selado por 2000 anos, falando das eras, e por 6 milênios, falando da idade do mundo. Nos dias da voz do 7º anjo, foi revelado. Temos aqui a mensagem. Então, as denominações estão todas aí, partidas em ismo. Está tão destroçada que está morta. Foi uma portadora. Irmãos, os pentecostais foi a portadora da semente Branham. Pentecostais, batistas, aquele povo, tudo foi a portadora da semente. A semente saiu deles. A semente saiu. Pregou no meio deles muitas vezes, mandou, o profeta tinha mandado mais de 500 mil de crentes para as Assembleias de Deus. Mas depois da abertura dos selos, aí ele começou a dizer, sai dela, povo meu. Mas espera lá, o Senhor mandou nós para lá. Agora, será que ele está falando conosco? Sai dela, povo meu. Mas ele mandou nós para lá, sim, ele mandou. Ele não tinha pregadores para poder acolher aquelas pessoas, pastorear aquelas pessoas. E ele dizia, vai numa igreja mais próxima da sua casa. Vai. E para as Assembleias de Deus ele mandou 500 mil de crentes. Os próprios grandes da Assembleia de Deus dos Estados Unidos sabem disso. Mas depois, na revelação dos selos, aí a mensagem foi diferente. Sai dela. Você me pôs lá, agora não vou sair não. Você me pôs lá. Você mandou eu ir para lá, agora não vou sair. Você não ouviu a voz. O sinal te ganhou e te colocou lá, mas a voz está te tirando de lá. Essa é a voz dos trovões, está te tirando. Sai dela. Eles nunca quiseram sair, só o eleito que sai. Graças a Deus por sermos eleitos, viu? Eu vou te falar. Agora, a mensagem da primeira e segunda etapa foi portadora da terceira. Ela foi portadora da terceira. Eu estive no ministério e eu creio que eu sou semente. Pelo que eu vejo, o ministério que me arrebanhou é a palha. Mas pelo que eu vejo, eu sou semente. Eu saí dos portadores. A lei foi um portador da graça. A Bíblia diz a lei era como aio, um condutor. E conduziu. Quando chegou a graça, eles não quiseram a graça. E ali estava, dentro da lei, estava para vir a graça. Quantos ensinamentos do Velho Testamento diz que viria o Messias, que a graça ia manifestar. Mas eles não perceberam isto. Agora, vem do outro lado. Nós viemos da primeira e segunda etapa, onde também éramos semente lá dentro. E eles eram os portadores. Eles é o que aparece. Nós era semente escondida. Branham era semente dentro do povo, dos denominacionais daquele tempo. Ele era semente, ele saiu. E depois ele pregou, Pentecostes é uma semente. Os pentecostais é uma casca, porque Pentecostes é uma semente. Mas o pentecostal era casca. E por isso ele disse, Pentecoste não denomina.
Pentecoste não é uma tradição, Pentecoste é uma vida. E nesse tempo que nós estamos vivendo, vamos entender esta parte tão claramente, que nós saímos da primeira e segunda etapa, porque a primeira e segunda etapa foram a casca, portadores. E parece demais com o grão, parece demais com brana. Aquela casquinha da vagem do feijão, ela parece, mas faz até os contorninhos da semente. E tem hora que você bate numa vagem daquela, vai abrir, mas não tem nada. Você bate numa igreja dessa e a mensagem vai e repreende e não sai ninguém de lá. É tudo grãozinho xoxo agarrado na casca. Eu já mexi com lavoura, eu já bati feijão, arroz, e a coisa é assim, e você bate, e tem uns que ficam agarradinhos, aqueles grãozinhos xoxos, que não vai reproduzir mais, mas eles é amante da casca, eles são amantes do centro-oeste, eles são amantes de cada país que tem o seu pregador, que tudo é casca, são os grãozinhos agarrados na casca, eles não saem, mas aquele grão de feijão já está pronto, se você bate o cambão, a casca explode, ele diz, ei glória, saí fora do sistema, saí fora, já estou fora, é porque recebeu algo, mas não é fácil não, é trator passando em cima, é cambão, é paulada. Você já foi da roça, você sabe disso, certo? Agora, a facilidade hoje, as máquinas passam cortando assim, colhendo tudo, parece uma facilidade. Não é fácil não, filho. Está passando por um triturador ali, até debulhar tudo. É o que nós temos que ver, a mensagem faz isso conosco. Esta mensagem. E o eleito, ele sai, a hora que passa o trator assim, ele já semente, ele saiu. Tem um grãozinho xoxinho que fica lá e diz, irmão, vem cá, fica aqui debaixo da casca. Não, irmão, tchau, estou indo embora. Sai dela, povo meu! Houve um grito no Brasil por volta de 72, sai dela, povo meu! E era para sair mesmo dos pentecostais, mas agora do ano 2000 para cá, Deus veio e deu outro grito, sai dela, povo meu! Agora é tempo de sair outra vez! Tem que sair da primeira e segunda etapa e entrar na terceira etapa. Você precisa dessa luz. Sem essa luz não há arrebatamento. E então ele prometeu na hora da mensagem do sétimo anjo, 201, ouvi, mas agora vejo, pregado pelo profeta, tradução da voz de Deus. E então ele prometeu na hora da mensagem do sétimo anjo, os 7 selos seriam revelados. Deus prometeu, você acha que Deus não cumpriu? Deus prometeu, é nos dias da voz do sétimo anjo, que seria revelado os mistérios de Deus, Apocalipse 10, quando o sétimo anjo começasse a soar sua mensagem, não o serviço de cura, a mensagem que segue o serviço de cura. Exatamente é a hora que você vive para poder aceitar esta mensagem. Amém? Oh, se eu terminasse agora, quase seria bom, né? O que eu tenho aqui dá para formar outra mensagem. Mas como a gente precisa destas coisas, meu Deus do céu, como se precisa, vou deixar aqui que vai dar outra. Agora o rapto, parágrafo 95, vamos ler aqui para nós encerrar. Quando saí nas campanhas orando pelos enfermos, tudo estava bem. Porém logo quando vim com uma mensagem, quando qualquer mensagem sai, que é verdade, quando há maravilhas genuínas e verdadeiras de Deus e se mantém dentro da organização, então você sabe que não são de Deus. Vem a mensagem e as maravilhas. Agora você pensa que maravilha é cura divina? Cura divina, todo mundo está pregando cura divina. Nos dias do irmão Brana diz que cura divina não levava no rapto. Ele diz a mensagem que nós temos não leva no rapto. Precisa dos trovões, que veio já naquela semana os trovões. Ele já estava nos advertindo para uma mensagem mais profunda, para arrebatamento. E aqui o irmão Brana vem dizendo aqui no rapto, parágrafo 95. Por quê?
essa coisa já tem sido declarada. Jesus saiu curando aos enfermos para assim captar a atenção das pessoas. E então veio sua mensagem. E quando Jesus curou o enfermo, podia passar por todos lá. Oh, você viu? Vamos lá, Jesus de Nazaré. Moço, você vai doente, volta abençoado mesmo. Os pregadores, vamos aproximar lá. Aí Jesus olhou e disse, eu vou escolher 70. Vou tirar uns 70 dessa multidão aí. Teve os 70 pregadores, escolheu. Estava tudo na primeira etapa ainda. Primeira, segunda etapa de Jesus, estava ali. E Jesus chamou eles para pregar, enviou eles para pregar. E aqueles sinais que Jesus fazia, estava chamando a atenção do povo. E você sabe que o irmão Branham ensina que cura divina é como pescar. Você nunca vai lá no rio e joga o anzol. Ah, eu fui lá, joguei o anzol, não peguei nada. Não vai pegar. Você tem que tampar o anzol. Você tem que pôr algum pedaço de carne, um outro peixe morto ali no anzol. Né? Senão, uma minhoca. Põe. Aí as almas vêm. É isso que foi o ministério de irmão Branham. Primeira e segunda etapa. Aquela ali, o anzol, a terceira etapa, o que captaria o peixe, o que pegaria o peixe, estava escondido o anzol. Tem muitos que cataram a isca, de lado cataram a isca e saíram correndo. Deram uma beliscada na isca, foram curados e voltaram. A gente está procurando quem foi que bocanhou a isca. Parece que você procura hoje gente que andou com o irmão Branham, veio aqui no Brasil, irmão Pierre Green, um bom homem de Deus, e perguntaram para ele no encontro de pastores, o que o irmão crê que o irmão Branham falava sobre os trovões, o que são? Ele deu uma risadinha, não sei se foi sarcástica também, aquelas de crítica, e logo disse, não. Quando o irmão Branham falava sobre trovões, ele falava de uma revelação futura. O irmão Branham já morreu, Pierre Green. Como é que tem revelação futura depois que o profeta morre? Não tem não, é revelação passada. Você entendeu errado. A revelação é passada. Olha, um homem que andou com o irmão Branham, um bom homem, que andou com o irmão Branham. E agora, só porque o povo andou com o irmão Branham, eles ficam tudo de perto. Uns eu não sei se vai para pegar dinheiro, para alguma coisa, talvez vai fazer um trabalho aqui no Brasil, já me dá um salário bom aqui, já está uma miséria aqui, dá um salário e eu vou ficar ao lado do grandão. Você tem que ficar ao lado da palavra, ainda que coma bolacha de sal na beira do rio. E o rio secando. Amém. Jesus saiu curando os enfermos para assim captar a atenção das pessoas. E então veio sua mensagem. A mensagem de Jesus, a hora que veio, foram tudo embora. A primeira mensagem foi para chamar a atenção, a segunda foi para captar. E não pegou ninguém. A sua mensagem, aquele que não comer a carne do Filho do Homem, não beber seu sangue, não tem vida em si mesmo. Um pregador olhou para o outro e já desviou. Hoje é a mesma coisa que você falar, Deus veio em carne e chamou Branham. Mas o quê? Vamos embora daqui. E já mudou tudo, rapaz. Mudou tudo. Deus chama Branham agora. Pronto, vamos embora. 70 vai embora. E esse povo está tudo tipificado nisso daí, porque não tem a revelação que o próprio irmão Branham pregou, que o novo nome está dentro dos trovões, e os trovões foram revelados nos 7 selos. Se foi revelado, está lá dentro. Por isso nós achamos H-A-M. Faz parte do nome de Deus. Amém. Os milagres e a cura divina unicamente são para captar a atenção das pessoas. O coração do assunto é a mensagem. Sabe o que nós temos que fazer? Temos que dar a mensagem da forma correta, saber explicar concernente a novo nome. Não se prega, não é qualquer um que pode pregar novo nome. Não é obreiro, agora me escuta pregar sobre novo nome, já vai sair pregando novo nome. Não vai saber o que é isso.
Você tem que começar. Eu comecei falando disso no ano 2000. Se você pegar uma mensagem minha, um novo nome antes do rapto, foi pregada no ano 2000. E quando eu preguei dentro de uma igreja, fundiu a igreja do pastor. Faliu. Quase acabou o ministério dele. Porque não tinha ninguém que cria na mensagem que o sétimo anjo declarou. A hora que o sétimo anjo começa a declarar a mensagem, ele começa a falar de novo nome. E ele já tinha avisado isso por volta de 58, que Deus tinha falado para ele, que ele ia anunciar o nome do Senhor de um novo modo. Em 58, ele já havia falado sobre isso. Temos mensagens sobre isso. Mas as pessoas depois em 63 não estavam entendendo. Hoje eles não estão entendendo. No Brasil não entende. Fora do Brasil piorou. Tem aqueles que vêm lá de fora porque batizam em nome de William Branham. Errado também. Nunca foi dito na Bíblia que ia mudar o batismo. Está dito na Bíblia que vai mudar o nome. Não o batismo, não as ordenanças. Você continua com as ordenanças. Isso é o que eu ia falar na sequência agora. Você continua com as ordenanças, da mesma forma. Acompanhe aquilo ali. O batismo em nome de Jesus Cristo, você não pode mudar. A ceia, você não pode mudar. Continue dando a ceia. Para quem pode tomar todo mês, toma. Quem não pode, eu dou de ano, 2 anos ou 3 anos. Não importa não. Porque o importante é a palavra. É o que veio que é perfeito. O que veio que é perfeito, você agora não fica preocupado com aquilo que é em parte, mas não. Só se preocupa com o que é perfeito. Abraça-se naquilo que é perfeito, na revelação dos trovões dentro dos 7 selos. Pai Celestial, temos procurado fazer mais claro esta mensagem do seu profeta William Marion Branham, para que o povo possa entender esta verdade. Eu rogo ao Senhor ajudar esse povo, conceder graça, força, bênção física e espiritual, porque quem recebe a palavra da revelação, acompanha esta revelação, primeira e segunda etapa, mas quem está apenas na primeira e segunda etapa, a terceira etapa não acompanha, porque só tem que acompanhar quando você recebe a luz da terceira etapa. A primeira e a segunda etapa já está dentro de nós. A terceira etapa foi para nos completar, nos aperfeiçoar nesta hora final e dar fé de arrebatamento. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Estava coberto com anjos divinos, uma nuvem branca ao monte envolver, e naquela nuvem então 7 anjos descer. Tomou William Branham e ele subiu. Não posso falar nem imaginar o que ele ouviu, mas foi muito lindo, que glória sem fé, com anjos subindo, nas nuvens sumindo, em glória no céu. Então veio Paulo
tomou William Branham e ele subiu. Não posso falar nem imaginar o que ele ouviu, mas foi muito lindo, que glória sem ver, com anjos subindo, na nuvem sumindo, em glória no céu. Todas as eras, um povo existiu na face da terra, que a Cristo seguiu. De mim não escapa, não, deste tempo do fim. É terceira etapa, irmã, que eu quero pra mim. Tomou William Branham e ele subiu. Não posso falar nem imaginar o que ele ouviu, mas foi muito lindo, que glória sem fé, com anjos subindo, na nuvem subindo,